Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. O pessoal lá do fundo está conseguindo ouvir bem? Tá bom o volume? Então, para nós iniciarmos a nossa exposição doutrinária da noite de hoje, vamos primeiro fazer a nossa oração de abertura. Então, pedimos a todos que neste momento fechem os seus olhos da carne, mentalizem a figura do nosso Mestre Jesus, para que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para o que vai ser comentado na noite de hoje, e que para isso possa servir durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada, para que sejamos melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e que Ele possa nos proteger e, se possível, nos livrar de todos os males e de todas as tentações. Bom, o tema que eu escolhi para a gente poder conversar na noite de hoje é escolhas. É a nossa vida, né? Porque a gente está sempre fazendo escolhas, das menores às maiores. E esse tema, ele casa bastante com a questão da lei de causa e efeito, que é tanto debatida, tanto comentada dentro do meio espírita. Mas eu vou procurar hoje abordar esse tema de uma maneira um pouco diferente. Vou tentar abordar de uma maneira mais simples e o que a gente pode fazer para melhorar as nossas escolhas. Sabemos que o que a gente vive hoje é consequência das nossas escolhas do passado. Mas primeiramente eu quero fazer um convite a todos, que Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Então, com certeza, hoje aqui Ele está. E eu vou fazer o convite para que nós imaginemos Ele sentado lá na ponta da mesa, acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Como melhorar aquilo que nós já temos? Nós já fizemos as escolhas do passado e as consequências nós já temos, estamos vivenciando elas hoje. Como é que a gente pode melhorar a nossa vida hoje? Como é que a gente pode trabalhar essas escolhas que a gente já fez, para que a gente consiga melhorar o hoje e, consequentemente, o futuro? A primeira questão é a resignação. É tão falada dentro do meio espírita a palavra resignação. Mas se resignar é o quê? É aceitar aquilo que está vivenciando e ir em frente. Muitas vezes se confunde resignação com separado, aceitar as coisas calado, não enfrentar as situações. E isso não é resignação. Resignação é buscar saber o porquê das dificuldades, aceitá-las, mas procurar melhorar, procurar enfrentá-las para seguirmos em frente. Afinal de contas, a reencarnação se dá para evoluirmos. Esse é o grande objetivo. Uma das primeiras coisas que a gente precisa para ter essa resignação, para conseguir realmente vivenciar ela e não apenas saber dela, e eu acho que isso é o que falta para a grande maioria dos espíritas, ou para praticamente todos, é a questão de mudar a visão que a gente tem da imortalidade. Nós sabemos, na teoria, porque o básico da doutrina espírita, nós sabemos que somos imortais, mas nós ainda não vivenciamos esse conhecimento que a gente tem. Nós continuamos fazendo projetos e planos para a nossa vida, para meses, para no máximo 2 anos, 3 anos, 5 anos. Nós precisamos começar a fazer projetos de vida para 500 anos. Nós somos imortais. Se nós não aprendermos a vivenciar essa realidade, vai ser difícil ter resignação. Os relacionamentos difíceis que a gente tem, pai e filho, por exemplo, se nós não começarmos a entender
que muitas vezes não vamos resolver todas essas diferenças nessa reencarnação, vai ser difícil ter resignação. Porque é fácil a gente falar de resignação quando o problema não é com a gente, quando é com o outro. Mas quando a dor bate na porta da vida da gente, é muito difícil a gente usar dela. Então nós precisamos aprender que muitas vezes essas dificuldades vão se resolver não nesta vida, vão se amenizar nessa vida, mas vão se resolver talvez na próxima encarnação, talvez em 2, em 3. Por isso precisamos aprender a fazer projetos de 500 anos, não apenas de 5 ou de 10. Parece difícil, mas se a gente quer evoluir, se queremos receber esse mundo de regeneração que está para chegar, que já está chegando, precisamos começar a realmente viver como espíritas, e não apenas saber das lições da doutrina espírita. Uma coisa que é muito falada e que a gente precisa realmente viver isso, é que nós nascemos na família, no local de trabalho, na comunidade, na cidade, no país, de que precisamos para evoluir. A espiritualidade, Deus não comete erros. Se nascemos com aquela mãe, com aquele pai, com aqueles irmãos, precisávamos nascer com eles para evoluir. Com certeza alguma função, algum mérito ou alguma dívida a gente tem com essas pessoas. Então nós precisamos realmente vivenciar isso no dia a dia. Quando houver as discussões, as brigas, as dificuldades, saber que aquele é o nosso lugar. A gente vê hoje muitas famílias às vezes se desestruturando, casais se separando, porque sabe das realidades muitas vezes da vida, no mundo espiritual, mas chega na hora de dificuldade e não quer enfrentar a situação, foge da dificuldade. Um dos grandes problemas hoje é o dinheiro, a situação financeira. O Espiritismo não há hipocrisia, nós sabemos que vivemos no mundo material, então precisamos do material para poder evoluir nesse mundo. Mas isso eu posso falar particularmente para mim, porque é a minha grande chaga, é a questão financeira. Eu brinco que na vida passada eu fui rei, eu fui príncipe, eu fui conde, mas provavelmente fui. Porque a minha posição financeira não é paupérrima, não é tão ruim assim, mas eu não a aceito em hipótese alguma. Eu tenho uma dificuldade muito grande em aceitá-la. E a gente comenta as coisas da doutrina espírita, mas quando você tem essa dificuldade interna com você, ela dói. É como se fosse uma ferida que lateja lá dentro. Você sente uma dor muito grande naquilo que te toca. Mas eu estou conseguindo trabalhar isso buscando vivenciar a imortalidade. Se nesta vida talvez eu não tenha a condição financeira que eu gostaria de ter, é a condição melhor para mim evoluir. E nós precisamos aceitar isso, aprender isso. Vamos fazer projeto para que, se eu vivenciar bem essa minha prova nesta vida, quem sabe na próxima eu venha numa situação financeira melhor. Porque o espírito evoluído, para ele não tem situação financeira, ele é feliz com aquilo que ele tem. Esse é o nosso objetivo, chegar ao ponto de sermos felizes com a família que temos, com a condição financeira que temos. Mas nós ainda muitas vezes estamos longe de ser espíritos evoluídos, estamos caminhando, mas precisamos acelerar. Uma das coisas que vai nos ajudar nessa tarefa é planejar. Nós precisamos planejar mais a nossa vida. E eu não digo planejar, o orçamento financeiro ou algumas coisas assim. Isso também é muito importante, porque hoje há muitas pessoas reclamando da sua condição financeira. Agora tem uma crise, entre aspas, porque o Brasil já viveu milhares de crises, né? E as pessoas estão desesperadas. Mas as pesquisas dizem que mais de 50% da população está endividada.
A culpa é de quem? É do governo? É 50%? Não, é da pessoa que se endividou. Então não houve planejamento. E nós não fazemos planejamento na nossa vida. E quando fizemos, desistimos na metade do caminho. Nós temos que começar a ser mais determinados. Emmanuel sempre falava a Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. E é uma coisa que a grande maioria de nós não tem. Uma das coisas que precisamos modificar e que vai nos ajudar muito nesse processo de mudança, nesse processo de aceitação, de resignação, é mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Viemos aqui na Casa Espírita agora, sintonizamos com a espiritualidade maior que existe nessa casa, descarregamos as nossas energias negativas do dia ou da semana, nos sentimos mais leves ao final da palestra. Só que a gente pega o carro, sai ali fora, alguém comete algum erro no trânsito, a gente já xinga o cara. Foi tudo o que nós descarregamos e deixamos aqui de energia negativa, a gente acabou de recarregar a energia negativa toda lá novamente. E isso é simples, é fácil de fazer. Basta a gente mudar, basta a gente querer mudar. Uma das questões da escolha e que a gente precisa aprender é que não é só nas escolhas grandes, nas decisões difíceis que temos na vida que vai trazer consequências para a nossa vida. Kardec, no livro dos Médiuns, nos diz que todas as nossas imperfeições, por menores que sejam, vão causar algum tipo de sofrimento. Então, todas as nossas escolhas, por mais simples que sejam, vão ter algum tipo de consequência. O que a gente muitas vezes escolhe de manhã, a gente já tem consequência de tarde. O que a gente escolhe às vezes de tarde, a consequência já vem de noite. Muitas vezes escolher entrar numa discussão que 99% das vezes ou 100% das vezes não valeria a pena durante a tarde, estraga o resto do nosso dia. Mas o que a gente normalmente diz? Eu só discuti porque o fulano de tal fez isso para mim, ou eu só respondi aquela ofensa que ele me fez. Passamos a culpa para o próximo. E a nossa culpa? A gente só fica com aquilo que a gente quer. Se uma pessoa nos trouxer um presente e nós recusarmos o presente, essa pessoa vai levar de volta o presente. Então, se uma pessoa vier com uma ofensa para mim e eu recusar essa ofensa, ela vai levar com ela. A energia negativa que ela trouxer, ela vai levar com ela. E eu tenho feito um teste. Eu tenho um filho recém-nascido de 2 meses, e tenho feito um teste com ele. Quando ele está muito agitado, eu baixo o tom de voz bem baixinho. Falo bem baixinho com ele, e ele se acalma. E se eu falar alto com ele, perder a paciência, ele fica mais nervoso ainda. Isso que ele é um bebê. Então, sempre que alguém levantar a voz para a gente, ou for rude, ou for mais agressivo, vamos fazer a escolha de falar baixinho. Se nós não comprarmos essa briga, não vai existir. Aquela pessoa automaticamente vai se desarmar. Uma das coisas muito importantes e que serve para a gente melhorar o hoje e também melhorar o nosso futuro, porque automaticamente, se escolhermos melhores hoje, vamos ter um futuro mais tranquilo. Nós precisamos nos conhecer. A grande maioria de nós não se conhece, não sabe qual é o seu limite em determinado relacionamento com algum familiar, não sabe aonde se irrita com mais facilidade, não sabe qual é o vício mais propenso.
ou se sabe disso, mas faz conta que não sabe. Nós precisamos realmente nos conhecer, saber quais são os nossos vícios, as nossas mágoas, qual é o relacionamento que a gente tem mais facilidade nos amigos ou na família ou no trabalho, qual é os que a gente tem mais dificuldade. Precisamos observar esses detalhes para as nossas escolhas ficarem mais fáceis de serem feitas. Precisamos combater uma coisa muito importante, o orgulho. Sem a humildade nós não vamos escolher bem. O orgulho é um péssimo companheiro de escolhas. Se eu começar a me descobrir, a meditar, a conseguir sintonizar o meu pensamento com os bons espíritos, vai facilitar muito as minhas escolhas. Se eu tenho uma dificuldade com um irmão meu, que é muito comum, os irmãos muitas vezes não se daram, porque muitas vezes foram inimigos do passado. Se eu tenho dois irmãos e sei que tem mais dificuldade com um do que com o outro, não vou me colocar em situações que vai me dar atrito com aquilo que eu tenho dificuldade. Se eu tenho um problema com a bebida, não vou me colocar numa situação que vai me tentar a beber. Eu tenho um problema de excesso da comida. Então, se eu quiser emagrecer, perder peso, eu não posso mais me colocar em situações. Se eu estou de dieta, eu vou para uma festa onde tem brigadeiro, bolo, chocolate à vontade. Eu vou sentar bem do lado dos doces. Eu não estou preparado para enfrentar aquela situação. É o meu ponto fraco. Mas eu preciso me conhecer. Eu preciso saber qual é o meu limite para enfrentar essa situação. Até onde eu aguento para não cair no erro, para não fazer a escolha errada. Uma das coisas que acontece muito com a gente é a frustração. A gente tem dificuldade no dia a dia, ou a gente não tem a vida financeira que queria, ou a gente não recebeu a promoção no emprego, ou não conseguiu fazer uma viagem que gostaria, a gente se frustra. E a frustração, ela é uma das piores coisas que a gente pode ter, porque quando a gente se frustra, nós vamos justamente para o nosso ponto fraco. Se eu tenho problema com a bebida, quando eu estou frustrado, eu vou beber. Se eu tenho problema com a comida, se eu estou frustrado, eu vou descontar na comida. Então, por isso precisamos nos conhecer melhor. Porque quando a gente se frustrar com alguma coisa, e vai acontecer na vida da gente, a gente ainda não é espírito elevado para que não aconteça, nós sabemos que aquela área é o nosso ponto fraco. Daí nós não vamos cair direto nela. Nós vamos buscar outros caminhos para superar aquele momento de dificuldade. Uma grande dica é fechar os olhos, fazer 5 minutos de meditação, buscar a sintonia com o seu protetor espiritual, que aquele sentimento, aquela angústia, aquela frustração, aquela dor vai passar. E daqui 5 minutos a gente vai estar melhor. Muitas vezes só conversando com alguém, relatando para aquela pessoa os nossos problemas, já vai aliviar. E daí eu não vou cair no meu vício, no meu erro. Como eu disse antes, nós precisamos agir. Não basta a gente ter as informações, nós precisamos agir. Na literatura espírita e mesmo os trabalhos espirituais da casa, nós estamos vendo os espíritas chegando ao mundo espiritual com muita dificuldade, muitas vezes até mais do que aqueles que não têm o conhecimento que a gente tem, porque nós não colocamos em prática o nosso conhecimento, nós não agimos, não temos determinação. A reforma íntima não é uma coisa que pode esperar, que nós podemos fazer na próxima ou na outra, nós temos que fazer hoje, porque se não começarmos a fazer hoje, vai chegar a nossa amiga dor. Ela vai aparecer na nossa vida e daí muitas vezes vai dificultar muito mais, porque com a dor, aí mesmo que a gente não tem discernimento para fazer as coisas, aí mesmo que fica mais difícil a gente colocar os ensinamentos da doutrina em prática. Tem uma lição, na verdade, antiga, que são 3 linhas na vida da gente. A gente tem a linha do trabalho, a linha da família e a linha do lazer.
Nós precisamos ter essas 3 linhas na mesma medida. Se alguma delas estiver maior na nossa vida, vamos começar a refletir sobre o que está acontecendo, porque não está certo. Se o tempo que eu dedico à minha vida, os meus pensamentos, a minha energia é maior para o trabalho do que para a família, para o lazer, não está certo. Nós podemos até trabalhar num relógio 8 horas por dia, mas o nosso tempo tem que existir emocional igual, do trabalho, da família e do lazer. O lazer é o tempo para a gente mesmo. Nós precisamos tirar um tempo para fazer aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá prazer. Se nós não tivermos esse momento de descarrego de energia, se a gente não tiver um momento de prazer consigo mesmo, a nossa vida vai ficar muito pesada. O fardo vai ser muito pesado. E daí vai vir as doenças do século XXI, a síndrome do pânico, a depressão. E a gente muitas vezes só ouve falar, mas quando ela bate na porta da gente, a gente vai entender o tamanho da dor, que é uma dor muito mais psicológica e espiritual do que física. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso valor. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, temos o mesmo valor para Ele. E há várias e várias pessoas que nos amam verdadeiramente. Não é porque muitas vezes as pessoas não nos dizem todos os dias que nos amam, que elas deixam de nos amar. Temos que nos sentir valorizados. Temos uma ótima oportunidade de evolução, que é a nossa encarnação. Somos privilegiados de estarmos encarnados. Segundo Emmanuel, existem 22 bilhões de espíritos evoluindo ao torno do planeta Terra, e apenas 7 bilhões e poucos estão encarnados. Então a gente pode ver que a fila do lado de lá é mais do que o dobro do que está encarnado. Quantos querem esta oportunidade de reencarnar? Nós vamos conseguir algum tipo de mudança na nossa vida, nós vamos conseguir colocar em prática os ensinamentos da doutrina e do Evangelho, são nas pequenas escolhas. E quando eu digo pequenas escolhas, eu falo bem pequenas mesmo. É dar um sorriso, é dar um bom dia, é dar uma boa tarde, é parar para ouvir alguém, é fazer uma gentileza. Nós precisamos começar a incorporar isso na nossa vida, mesmo naquele dia que eu não me levantei bem-humorado. Mas passa na rua, olha para as pessoas e dá um sorriso. Não importa se eu conheço ou não conheço. Às vezes aquela pessoa também levantou mal-humorada, e aquele seu sorriso vai fazer com que ela quebre aquele momento ruim dela. É com essas pequenas atitudes é que nós vamos modificar. Às vezes não estamos preparados nesse momento para enfrentar um vício que a gente tem, porque a gente sabe que tem essa dificuldade, mas não está preparado para enfrentar. Mas nós temos que começar a corroer as dificuldades pelas beiradas. Uma das coisas que nós vemos muito hoje, que eu até citei um pouquinho antes, é a preocupação com o outro. A gente sempre passa a culpa para o outro, preocupado com a opinião do outro, o que o outro está fazendo. Na Bíblia já diz, né? É mais fácil a gente ver um baita com uma pedra bem pequenininha no olho do outro, e não ver uma baita com uma pedra no nosso olho. Então vamos nos preocupar em fazer a nossa parte bem feita. Se eu fizer a minha parte bem feita, as palavras têm força, mas é o exemplo que arrasta. Normalmente, quando uma pessoa começa a frequentar a casa espírita e começa a tomar conhecimento da doutrina, as pessoas começam a ver ela diferente. E muitas vezes, dentro da casa dela, as outras pessoas ao redor começam a se contagiar com essa questão dela estar diferente.
dela estar mais bem-humorada, dela estar mais leve, dela estar mais paciente. Então vamos nos preocupar em fazer a nossa parte. Se nós fizermos ela bem feita, quem estiver ao nosso redor vai melhorar junto, é automático. Filhos difíceis normalmente são resultado de pais difíceis. Os pais reclamam que os filhos são agressivos, mas será que nós paramos para pensar qual é a nossa conduta de exemplo para ele? Será que nós também não reagimos com agressividade, levantando a voz, discutindo com a nossa esposa, que é a mãe dele? A gente vê na literatura, na psicologia, vários casais que procuram, é muito comum nos consultórios de psicologia, o apoio para crianças que têm dificuldade no colégio. Crianças que já desde pequena mordem as outras, né? Que gritam por qualquer coisa, que batem, que gospem. E quando chega no consultório, depois de um tratamento familiar, eles vão descobrir que o problema estava no casal, não na criança. Que a criança era reflexo de algumas atitudes que o casal tinha. Sempre vai ser assim? Não. A gente sabe que vai ter espírito rebelde que vai vir no seio familiar amoroso e vai ter dificuldades. Mas a grande maioria não é. Então nós precisamos dar o exemplo, se a gente quiser que as outras pessoas também sejam melhores. A mudança do mundo começa com a gente. Uma coisa bem fácil, né? É a gente ser bom com quem nos ama. Ser bom com quem é bom com a gente. Isso é fácil. A gente vê nos Facebook da vida, né? Nas redes sociais. A partir de hoje eu só vou valorizar quem me valoriza. Eu só vou fazer o bem para quem dá bola para mim. Está errado isso, gente. Jesus amou a todos igualmente, aqueles que fizeram bem para ele ou aqueles que o apedrejaram. Ah, mas eu não sou espírito puro ainda. Não, mas eu preciso começar a caminhar. Se eu continuar pensando que eu só devo fazer o bem para quem me faz bem, eu nunca vou sair dessa condição de espírito em evolução. Vamos começar a dar a mão para quem nós temos dificuldade, para aquele nosso parente mais difícil. Aquele parente mais difícil é o que vai fazer com que nós nos modifiquemos e nos melhoremos. Porque quando está tudo bem e nos relacionamentos fáceis, a gente não evolui. É nos relacionamentos difíceis que a gente aprende a ser diferente. É que a gente aprende a ter paciência. Às vezes, quando a gente está com dificuldade, pedimos a Deus paciência. Mas o que Ele vai fazer para nos dar paciência? Ele não vai nos dar uma prova que tenhamos que exercitar a paciência. É assim que a gente vai aprender a ter. Não há outro jeito. Não há um pozinho mágico que vai entrar dentro da gente e vai nos dar a paciência. Então, em vez de reclamar muitas vezes das situações da vida, vamos ter resignação e agradecer. Chico Xavier, na sua sabedoria, sempre que alguém vinha reclamar para ele de alguma coisa, ele dizia: agradeça, porque agora você está apanhando, e até tempos atrás era você que batia. E quando a gente está apanhando é porque a gente já está melhor, a gente já melhorou, a gente já está evoluindo. Quando a gente está apanhando, a gente apenas está quitando os débitos, não está contraindo mais. Precisamos parar de agir por impulso. O instinto tem que diminuir. O instinto era bom e é ainda, funciona, porque se nós não tivéssemos o instinto, nós nos mataríamos com muito mais facilidade do que existe hoje nos suicídios. Mas nós precisamos começar a aprender a agir com o sentimento e com a razão. A literatura espírita nos diz que a razão e a moral deveriam caminhar juntas, mas que elas não caminham. Que a razão, a inteligência sempre vai na frente e vem puxando a moral atrás.
Então, se ainda não estamos prontos para fazer determinadas coisas na nossa vida pela moral, pelo amor, façamos pela razão, pelo conhecimento. Nas escolhas difíceis, nós precisamos seguir uma pequena cartilha que vai nos ajudar muito. A primeira delas é: não podemos ter medo. Vamos ter, mas não podemos. Temos que enfrentar esse medo. Não podemos ter preguiça em hipótese alguma. Todos aqui sabemos que a obesidade hoje é um grande mal da sociedade. E a gente vai no médico e todos os médicos vão mandar a gente emagrecer. Eu sei bem disso, já fui em vários. E o que me falta para emagrecer? Me falta determinação, me falta coragem, me falta deixar de ter preguiça. Essa é a verdade. É uma chaga para mim? É uma dificuldade que eu vi nessa encarnação? Mas os Espíritos, no livro dos Espíritos, são claros que as nossas dificuldades poderiam ser resolvidas com pequenos esforços, basta a gente querer. Nós precisamos ter amor nas escolhas difíceis, nós precisamos ter fé, planejamento, coragem, determinação e sabedoria. De todas as nossas orações, o que a gente deveria pedir todos os dias, todos os momentos, é sabedoria. Porque se tivermos sabedoria, a nossa vida vai ser maravilhosa. Porque as escolhas vão ser certas e as consequências das escolhas vão ser ótimas. Mas como a gente vai ter sabedoria? Jesus, no Evangelho, nos diz: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Kardec disse: amai-vos e instruí-vos. Ou seja, vamos estudar, vamos ler, vamos buscar palestras, vamos buscar os cursos da Casa Espírita. Precisamos conhecer para podermos fazer tudo aquilo que comentamos até então. Precisamos de sabedoria, de conhecimento. Sintonia com os bons espíritos é fundamental. Eu falei um pouquinho disso antes. Mas por que é fundamental? Porque todos nós aqui temos uma programação reencarnatória. Ninguém reencarna assim. Nós temos uma missão, nós temos um objetivo a cumprir. E para que nós não nos desviemos desse caminho, que é o que a grande maioria faz, nós precisamos da ajuda dos bons espíritos. Nós ainda somos espíritos falhos, nós vamos cometer erros. Então nós precisamos buscar essa sintonia. Precisamos da oração. Precisamos ter humildade de pedir, de agradecer, de buscar a sintonia através do pensamento, para que possamos ser ajudados e o fardo se torne mais leve. Dentro disso tudo, nós precisamos de uma coisa muito importante, para que nossos caminhos se abram, para que a energia melhore, para que as escolhas melhorem, que é a caridade. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E a caridade, nós temos que aprender que não é dar aquilo que nos sobra. E não estou falando só do material, não. Nós precisamos dar aquilo que vai nos fazer um pouco de falta. E não estou falando só do material, mas de tempo, de amor, de atenção. Nós temos que muitas vezes deixar de fazer uma tarefa que a gente tem e tirar um tempo para ouvir algum determinado familiar nosso que está precisando. Nós precisávamos daquele tempo para outra coisa, mas nós temos que ter caridade de dar esse tempo a outra pessoa. Fazer caridade com aquilo que nos sobra é muito fácil. Nós precisamos fazer caridade com aquilo que nós também necessitamos.
E para ilustrar bem o verdadeiro poder que a caridade tem e o que faz de mudança na vida da gente, eu vou ler um trechinho bem curtinho de Chico Xavier. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então eu acho que isso retrata bem a importância da caridade nas nossas vidas. E para encerrar, meus irmãos, eu comentei com vocês que Jesus hoje está sentado na ponta esquerda da mesa e nos acompanhou, olhando para todos nós. E eu tinha um problema que eu adoro o Natal, amo o Natal, sempre amei, desde criança. E eu tinha um problema que quando chegava perto do Natal, eu começava a ficar meio triste porque eu sabia que logo ele ia acabar. E nós sabemos que a grande maioria das pessoas gosta do Natal. Há um sentimento diferente na época do Natal. Em algumas obras espíritas, há relatos de que a partir do dia 10 de dezembro, há uma viagem, vamos dizer assim, programada por Jesus para vários espíritos de luz, vários espíritos bons, mensageiros do bem, espalham energias boas pelo mundo. Por isso que a gente vê esse sentimento melhor nas pessoas, a caridade se aflora, né? A gente vê tantas pessoas visitando os asilos, né? As casas de crianças abandonadas, que durante o ano muitas vezes nós esquecemos. E eu ficava triste com o fim do Natal. Mas um dia eu fui assistir uma palestra do Raul Teixeira, falando sobre o Natal. E ele me fez, a partir daquele dia, mudar esse sentimento. Porque Natal significa nascimento, nascimento de Jesus. E na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu provavelmente em abril, segundo a história. Mas ele vai realmente nascer para cada um de nós, e que daí realmente vai ser o nosso Natal, no dia que verdadeiramente a gente seguir ele, a gente realmente aceitar ele na nossa vida, a gente não apenas ler os seus ensinamentos, mas a gente pôr em prática os seus ensinamentos. Aí vai ser o nosso Natal, aquele dia que a gente realmente se abrir para a mensagem do Cristo. E o desafio, gente, para 2016 é que consigamos fazer o Natal todos os dias, não só no dia 25 de dezembro, mas consigamos ter essa energia nova, essa energia melhor, a caridade, não só em dezembro, mas todos os dias da nossa vida. E lembrando a todos nós que Jesus, no momento do final da palestra, ele vai se levantar da mesa e vai seguir cada um de nós para suas casas. E ele vai observar, vai nos observar em cada escolha que fizermos, mesmo nas bem pequenas. Vamos buscar nos lembrar disso, porque daí muitas escolhas erradas que nós fizemos, se tivermos a consciência que estamos na presença do Cristo, nós não vamos mais fazer. E isso com certeza vai melhorar a nossa vida. É o que eu tinha para hoje. Obrigado.